Há algum tempo atrás, um urso polar filhote tomava água inocentemente. Ele colocava a patinha na água, derrubava sem querer e Jack Hammer assistia aquilo atentamente. Ele sorria vendo aquela inocência até que o ursinho percebia algo se aproximar. Jack olhava, começava a abrir seu casaco e encarava sério. O ursinho rosnava, sentia a presença de algo diferente e a cena cortava para fora do armazém. Naquela noite fria de lua cheia, a sombra de uma criatura enorme se aproximava do local. O animal arfava, se erguia e podíamos ver um urso polar enorme. Mas lá dentro do armazém, Jack pegava um frasco, o abria e tomava. A cena cortava para ele lá fora, à frente da fera, e o urso polar olhava sua presa. Mas ao ver Jack Rama sorrindo, seus instintos faziam ele compreender naquele dia que ele era a presa. Mesmo com seu filhote dentro do armazém, o urso polar corria desesperado. Jack abria um sorriso, disparava, aparecia na frente do animal num instante e o urso avançava para morder. Mas Jack o erguia com o braço esquerdo e batia com um gancho. O golpe explodia na mandíbula da fera, que era quebrada, e Jack saltava. Em seguida, começava a castigar, até que pegava a fera num mata-leão e puxava de um lado para o outro. O som de osso quebrando ecoava pela fria noite e nos era mostrado Jack acima do maior predador carnívoro da Terra, que estava completamente destroçado. A cena voltava para o presente, em Tóquio. Lá, Jack começava a ingerir o mesmo medicamento daquela vez. Enquanto isso, num dos corredores, Kozu e Suedo assistiam algo. Katou se aproximava, perguntavam se ele ainda estava comendo e Suedo respondia que sim, como de costume. Era mostrado o Baki com várias marmitas, frutas e um refrigerante sem gás como de costume. Ele puxava toda a carne do osso, mastigava, pegava o refrigerante e começava a tomar. Ao terminar, ele pegava frutas, mastigava e cuspia sementes. Quando tudo acabava, Baki suspirava, percebia que Kozu estava lá e pedia para deitar no colo dela. Em seguida, começava a descansar. Suedo o chamava dizendo nessa hora: "Ei Baki, o Jack tá usando o anabolizante, tá cara?" Baki abria um sorriso e falava: ele deveria usar mesmo. Se ele acha que isso o fará mais forte, ele sem dúvidas não deve hesitar em fazê-lo." Kozui absorvia aquelas palavras em silêncio, pois ela sabia. Jack foi aquele que derrotou facilmente Garland, e Garland era aquele que tremeu toda a arena subterrânea e a apavorou, mas mesmo assim, Baki queria enfrentá-lo. Katou olhava a sério tudo aquilo e alertava: "Baki, você não deve subestimar esse cara. Se posso me tornar mais forte hoje, então não preciso do amanhã." Ele fixou esse tipo de pensamento na sua mente. Jack só pensa no hoje da forma mais intensa possível, e ele tem vivido assim para o dia de hoje. Baki dizia calmamente: "Eu não vou perder. Há mais de 10 anos eu busco me tornar forte, não pensando no amanhã, mas sim acreditando no hoje. E agora é o hoje que cheguei e busquei." A cena ia para fora do Tokyo Dome, começávamos a entrar no estacionamento e lá Yujiro Hama se encontrava com Jack. O ogro o encarava, via o canadense olhando sério para ele e questionava: "Você deveria estar aqui? As finais está prestes a começar." Jack respondia: "Essas não serão as finais." Yujiro encarava por um tempo e Jack continuava: "Vai haver uma final para mim hoje à noite? Será quando eu lutar contra você, ogro." Jack começava a se aproximar com sua aura emanando e Yujiro falava: "Menino mau, tá deixando todos esperando. Vá devorar de uma vez." Jack nessa hora jogava o braço para trás dando sinal de positivo, Yujiro abria o sorriso e Jack batia com um upper na força total, mas quando o golpe iria acertar, ele parava. Jack olhava friamente e Yujiro questionava: "Por que você parou?" Jack removia o punho e questionava: "Por que você não desviou?" Yujiro respondia: "Como você entrou, o movimento de seus músculos, o espírito de luta que você exalou, tudo isso era falso, então não tive a necessidade de desviar." Jack absorvia aquelas palavras e dizia: "Depois que a partida acabar, estarei voltando aqui." Yujiro encarava friamente e Jack alertava: "Irei derrubar o seu filho, Baki Hama." Yujiro ainda se mantinha sereno e Jack continuava dizendo: "Depois você vai aceitar meu desafio." Yujiro sorria e Jack saía andando e dizendo: "Na próxima vez eu não vou parar o meu soco." Yujiro dizia animado: "Lute com tudo que você tem."
pois essa será a maior briga entre irmãos do mundo. Jack travava ao ouvir aquilo e a cena recuava para o domo. Em seguida nos era mostrado Baki dormindo. Kozui e Suedo o aguardavam pacientemente, já Katou esperava em pé até que ele começava a suar e dizia: "Tá calor, eu acho que o ar deve ter quebrado, hein, gente?" Kozui falava: "Não, não é o ar, é o vapor aqui." Nos era mostrado o corpo de Baki exalando calor, e Katou se surpreendia. Ele tocava Baki e dizia: "O que é isso? Tá muito quente. Isso aqui não é temperatura do corpo humano." O Dr. Kureha chegava nessa hora dizendo: "Ele está bem. A animosidade não é apenas uma coisa mental. Suas células também sabem o que uma luta significa, mas ainda assim, ele consegue dormir tão tranquilamente." A cena cortava para o cinturão do torneio máximo. Lá com os chimpanzés ao lado, Tokugawa divagava. Mais de 2000 anos se passaram. Agora, mais uma vez, uma pessoa será digna de ter isso na sua cintura. Então vamos lá, está na hora. Ao dizer isso, Baki percebia, abria seus olhos e a cena cortava para momentos depois, onde Tokugawa entrava na arena, as luzes faziam um holofote no anfitrião que começava a dizer: "Com apenas o objetivo de ser o mais forte do mundo, aqui eles estão presentes. O que há de errado com isso? Todos os humanos que nasceram homens, cada um deles ao menos uma vez, almejou ser o mais forte do mundo. Não existe um único homem na história que nunca sonhou com isso ao menos por um instante. Isso é um estado mental. Obviamente, há aqueles que desistiu desse objetivo no nascimento, talvez ao se deparar com os punhos mais fortes do pai, ou até mesmo ao se deparar com a força do líder de um grupo de valentões. Outros desistiram ao se deparar com o verdadeiro poder de um campeão mundial. Cada homem que desistiu da busca do assento do mais forte e seguiu seu próprio caminho já sonhou com isso alguma vez. Eles se tornaram médicos, políticos, empresários, mangakás, novelistas, pilotos, educadores ou assalariados. Mas, aqui nesta noite, tem aqueles que não desistiram. Dois idiotas incríveis, aqueles que mais do que ninguém, mais do que qualquer pessoa na Terra, tinham fome de ser o mais forte do planeta. Essa é a final, então lutadores, podem entrar. Nessa hora, o apresentador assumia o microfone e começava a dizer: "Vindo do corner do Dragão Azul, um rosto que vocês já conhecem, o lutador Baki Hama." A torcida vibrava e o apresentador continuava: "Vindo do corner do Tigre Branco, o lutador Jack Hammer. Estes são os dois mais fortes que ganharam o caminho de 30 poderosos que ofereceram partidas mortais. Mas agora, eles irão batalhar pelo lugar do mais forte. Aqui e agora, esses dois super-humanos irão determinar quem é o mais forte." Mas nessa hora, galera, Toppo, Katou, Suedo, a torcida e o apresentador percebiam algo diferente. Era no roupão de Jack e o apresentador questionava: "Bom, está claramente escrito nas costas de Jack, vamos lá, são dois kanjis que soletram o nome Hama. Isso quer dizer que ele não é Jack Hammer, mas sim Jack Hama? O que devemos fazer com essa revelação repentina? Esperem, isso quer dizer que esses dois..." Katou tentava conversar com Baki, que olhava friamente, e o apresentador continuava: "Eles são irmãos?" Baki se aproximava, chamando seu irmão, e a torcida se surpreendia, já o rapaz continuava: "Eu tive esse pressentimento anteriormente." Jack absorvia aquelas palavras e nos era mostrado. Kureha, Koushou, Motobi e Doppo surpresos. Kozui nas arquibancadas dizia não poder acreditar e Baki questionava seu irmão: "Você tá feliz com tudo isso?" Jack se ajoelhava e nos era mostrado. Agora Katsumi, Igara e Tokugawa surpresos, pois Jack esticava a mão e ambos irmãos se cumprimentavam. Em seguida Jack dizia: "É incrível. Você chegou tão longe com esse corpo, mas não se preocupe, vou esmagar você com toda a minha força." Baki respondia humildemente: tá certo, muito obrigado, eu vou fazer o mesmo com você." Jack abraçava seu irmão, Baki se surpreendia com aquele afeto que para ele era completamente incomum e Jack saía andando para o seu corner. O chimpanzé não sabia como se portar e Baki sorria feliz. Em seguida também ia para o seu canto. O apresentador falava: "Que reviravolta cruel do destino. Irmãos se encontrando pela primeira vez num torneio desses. Um lugar que habita a regra das regras. A regra que tudo exceto armas é permitido. Irmãos do mesmo sangue vão lutar com tudo nas finais. Para quem iremos torcer?" O tambor soava como sinal para a partida começar e prontamente Baki vinha andando. Ele sorria esperançoso para o seu irmão, que caminhava e sorria de volta. Em seguida, um soco explodia na cara de Baki.
e outro na cara de Jack. Uma trocação de golpes começava a eclodir na sequência. A velocidade era assustadora. Bak batia com um swing e Jack com um gancho, mas ambos não paravam. Eles chutavam em conjunto. Era ataque total. Zero interesse na defesa. A torcida e o apresentador se chocavam. Era uma luta em pé completamente limpa. Ambos começavam a intensificar ainda mais a troca de golpes. E a torcida seguia tal intensidade. As pessoas se erguiam. Tokugawa, o apresentador, os lutadores, todos viam aquilo impressionados. Aqueles eram os finalistas, os dois mais fortes do torneio máximo. Aqueles que, mesmo sendo golpeados, não paravam de se testar. Ambos jogavam chutes baixos do joelho. Só que nessa hora, o apresentador percebia algo e falava: "Pessoal, vejam, o Bak tá chorando. Lágrimas fluem de seus olhos. Há um dilúvio de suor junto, mas eu tenho certeza. O que está brilhando nesses olhos são lágrimas de dor, tristeza e desespero." Só que de repente, interrompendo a fala do apresentador, Jack soltava um pisão num patamar de força mais elevado, pegando bem no peitoral de Bak. Porém, ambos voltavam a se golpear, mas ali era claro, Bak estava sendo empurrado. Ele suava bastante, diferente de Jack. Ele se urinava e de repente seu corpo cedia momentaneamente. Todos se chocavam, porém prontamente ambos voltavam a se degladiar. A torcida se chocava, Kozui via os líquidos de Bak espirrando por todo o local, mas mesmo assim, o garoto não parava. O coração de Kozui disparava nessa hora e o apresentador dizia: "É uma mistura de suor, lágrimas e mijo. Tudo isso se espalha pela arena, mas ninguém tenta evitar isso. Ninguém se move para evitar a água benta formada na batalha. Ninguém pode se esquivar." Nessa hora, a nuca de Bak era segurada e ele recebia ganchos no corpo. Ele se fechava em guarda e Jack começava a bater na defesa, mas Bak firmava seu pé e respondia contra-golpeando com um uppercut no queixo. Jack recuava sangrando e Bak abaixava seu corpo e ao tocar o solo, ele girava passando uma rasteira. Jack era erguido e caía de nuca, porém prontamente ele impulsionava sua cabeça para trás e Bak se surpreendia, pois Jack já estava grudado, travando seu corpo com as pernas. Bak começava a receber socos na cara e Jack batia focado. Pouco importava se aquilo era uma luta entre irmãos. Acima de tudo, aquela era uma luta para decidir quem sentaria no trono do mais forte da arena subterrânea. Ao parar de bater com os punhos, Jack se erguia soltando um pisão na cara. Fazia seu oponente ser jogado de nuca contra o solo, e Bak via Jack descendo com os pés na sua cara, mas Bak desviava a tempo do pisão, se reposicionava, sorria e falava: "Agora sim eu tô aquecido." Jack sorria, vinha se aproximando e falava: "Eu também." Em seguida ele olhava pro céu e dizia: "Eu Finalmente estou pronto." Todos se chocavam e até mesmo os lutadores lendários como Doppo e Igari ou o prodígio Katsumi pensavam: "É sério que tudo isso foi o aquecimento?" Nessa hora, a aura de Jack mudava, seus músculos das pernas, tronco começavam a ranger, suas mãos entravam em posições diferentes e o apresentador questionava: "O que é essa posição? Temos um corpo encurvado com as mãos que parecem prontas para agarrar. Eu nunca vi algo assim antes." O show dizia na ala dos lutadores: "Ele é uma besta selvagem, uma postura original vinda da sua inclusão a mordidas no combate, a primeira técnica da humanidade. É a postura de luta tomada por uma besta carnívora bípede." Doppo via aquilo e falava: "Lutando com o cérebro de um humano e a postura de um leão." Será mostrado o pensamento de Katsumi. Qual será o seu plano agora, Bak? Na arena, Jack sorria e disparava. Ele abria a boca como um leão, porém se aproximava para agarrar. Bak bloqueava a mão esquerda, mas de repente era segurado pela direita. Jack golpeava com o braço esquerdo, mas Bak bloqueava. Porém, era um plano de Jack para agarrar as duas mãos. Ele começava a se preparar, ia abrindo a boca e Bak sorria, sabendo o que viria em seguida. Porém, ele chamava Jack de idiota e batia com uma cotovelada certeira. A consciência de Jack ruía brevemente e seu corpo eclodia contra o solo. O apresentador via aquilo e falava:
Jack caiu! Eu entendo por que isso aconteceu. É absolutamente essencial que você faça os dentes na sua boca ranger durante uma luta. Portanto, a partir do momento que Jack abriu a boca para mordê-lo, isso torna o momento perfeito para contra-atacar e deixar sua mandíbula exposta. Jack rapidamente começava a se levantar, mas Buck não dava tempo. Ele se aproximava, dando uma bicuda no queixo de Jack, o famoso tiro de meta, e seu irmão sangrava. Quando seu corpo começava a descer, Buck se aproximava com um chute no meio da cara, em seguida uma sequência. Porém, mesmo levando todos aqueles golpes, Jack sorria, mas ao sorrir, Buck já lançava um swing assustador na cara do seu irmão. Continuava sangrando bastante, e todos concluíam, Buck poderia vencer aquilo. Ele aparecia atrás de Jack com os braços abertos, encaixava um mata-leão e todos se surpreendiam, pois a luta poderia acabar ali mesmo. O cinturão de campeão habitaria em Buck. O rapaz apertava Jack e pingava sangue, só que de repente ele firmava suas pernas. Topo ajeitava os óculos percebendo a situação e Buck se surpreendia, pois seu irmão se firmava em pé, e Buck concluía. Era exatamente como no dia em que ele enfrentou Yujiro Hama no passado. As mãos de Jack tremiam e Buck percebia, seu irmão pegando forças e dizendo, Buck. Lágrimas começavam a descer pelo seu rosto e a torcida olhava confusa. De repente, os braços de Buck eram removidos do pescoço de Jack, e o canadense jogava seu oponente para longe. Buck girava, parava em pé e olhava surpreso. Em seguida, escutava Jack dizer, a partir daqui não seremos mais irmãos. Jack tentava manter seus olhos abertos, só que nessa hora, um flashback começava a ser mostrado. Em 1973, no Vietnã, a maior nação do mundo apostou na guerra. Aos poucos, a opinião pública sobre o conflito foi piorando, mas a América estava lá para cravar seu espaço. Ela apostou sua reputação como uma grande nação. Porém, tal decisão foi claramente equivocada, pois nessa batalha ocorreu um dos atos mais violentos de toda a guerra. Afinal, a reputação de uma grande nação foi posta em xeque. Então a insanidade tomou conta de tudo. O bombardeio do B-52, aviões subsônicos de longo alcance soltando bombas a 10 centímetros de distância uma da outra, começou a acontecer. O objetivo era claro, finalizar a guerra. O show deveria ter acabado e estava na hora do piquenique. A colina manchada de ketchup, assim como um coquetel de Bloody Mary. Entre os mortos, os militares andaram. Era impossível alguma coisa estar viva naquele lugar. Eles fumavam, conversavam entre si, até que num momento alguém se erguia do solo. Os homens acima foram levantados. Um deles, num instante, segurado pelo pescoço. Aquele era Yujiro Hama, aos seus 16 anos de idade. E aquele momento era o dia 300. Mesmo jovem, o soldado americano foi pego num piscar de olhos. Os outros militares, obviamente, abriram fogo, mas apenas acertaram o aliado. Quando pararam, já era tarde demais. Um aliado caía morto no chão e, num piscar de olhos, todos os militares estavam mortos, exceto alguns sortudos. Mas a sorte durava apenas alguns instantes. Um tinha seu crânio afundado, o outro perdia a cabeça. Mesmo atirando, o alvejado já não estava à frente. Ele aparecia na frente de um e o maxilar era arrancado, e assim continuava. Olhos furados, maxilares deslocados, orelha e nariz. Cada golpe era mortal. Yujiro pousava e o sangue jorrava pelo ambiente, até que uma arma era colocada na sua nuca, mas o ogro virava atacando num instante. Mas junto de seu ataque, disparos chegavam e o militar era baleado. Alguém se levantava do solo e o narrador dizia: aquele era o pai, Yujiro, e a mãe, Jane. De seus genes saiu Jack Hama. E aquele ali foi o primeiro encontro deles. Jane dizia que seus aliados e os americanos tinham virado pedaços e aquilo era injusto demais. Ela apontava a arma para os mortos e começava a disparar sem parar. A munição acabava, ela recarregava e continuava em transe. Ela gritava e o ogro via aquilo. A arma naquele momento travava, então Jane começava a chutar os mortos. Aquilo era uma espécie de desabafo. Ela falava pro ogro que os americanos não se importavam com uma guerra como aquela. Eles iriam aterrorizar os fracos com seus recursos enormes. Yujiro não dava muita bola pra ela e Jane elogiava as habilidades marciais do rapaz. Ele era a arma desarmada vinda do leste. Jane já havia escutado sobre o ogro. Ela tocava seu rosto e continuava dizendo: mas eu não pensava que você era tão jovem.
Entretanto, já matamos quem tínhamos que matar. Que tal relaxarmos um pouco e fazermos aqui mesmo? O Jiro olhava em silêncio e Jane continuava. Você está assustado ou você nunca teve uma mulher antes? O Jiro se virava e ela dizia que deveria ser isso então. Ele saía andando pra longe e ela gritava dizendo pra ele acabar com a guerra logo, afinal, ela não poderia viver daquela forma. Jane se virava sorrindo, mas nessa hora ela sentia um choque. E segurando ela, Yujiro falava: que tal eu arrancar a carne do seu crânio agora? Saiba que não é você quem escolhe. Se você é digna ou não de se relacionar comigo, você querendo ou não, eu quem vou decidir isso, entendeu? E nessa hora, Jane aproveitava, galera. Se Yujiro estava com os dedos na sua boca, ela mordia. Porém, ela não esboçava reação nenhuma e abria sua boca com os dedos. Ele a puxava e dava um tapa leve. Ela saía voando pra longe e rolava até que parava. Se arrastando com dor, Jane via uma arma no chão e quando se virava para atirar, Yujiro já estava na sua frente entortando a arma. Jane olhava assustada e o ogro falava: eu tenho a sensação que você é valiosa. Então venha comigo por um tempo. Ele saía andando e dizia: provavelmente posso fazer um bom trabalho com você, mas saiba que cada um deve proteger a si próprio. Essa é a regra do campo de batalha. Assim, galera, o tempo passou, até que um dia no Vietnã, em meio à população, Yujiro perguntava se Jane amava aquele povo. Ela dizia que era uma espécie de troca, não tinha carinho o suficiente para se envolver pessoalmente e amar. Mas o que a incomodava ali era a maior nação do mundo, os Estados Unidos. O país que ela não podia perdoar. Alguém que entrou na briga sabendo que iria vencer. E ela questionava: e você? E o Jiro dizia que a única coisa que ele amava era ela, e amava um pouquinho. E o narrador começava a dizer: essa foi a mais breve das luas de mel. Porque, galera, pouco tempo depois, algo aterrorizante aconteceu. O último e mais severo bombardeio aéreo chegou. A quantidade de explosivos usados foram de 11 mil toneladas métricas por 5 dias consecutivos. Uma atitude covarde. Uma vergonha para a grande potência americana. Porém, tal acontecimento não foi registrado na história. Houve um nivelamento invisível em Hanoi. O mundo nunca soube o que ocorreu ali. Tudo foi explodido. No final, a cidade viva se tornou um mar de destruição. Os soldados americanos, depois do ocorrido, caminhavam naquele cemitério gigante. A 101ª Brigada da Infantaria, liderada pelo comandante sênior, o general da Brigada Sangeri, chegou até o local. Seus soldados diziam que ele era exatamente o que se esperava de um comandante veterano. Ele gostava de passear pelaquela cidade nivelada, aquele cemitério trágico. O militar era um completo sádico. O general sorria e começava a fumar. Ele dizia que aquilo não era nada mal, até que de repente tomava um choque, pois havia um homem em pé, sorrindo ao seu lado. Era Yujiro Hama que dizia: você parece estar de bom humor, senhor. O militar sacava a arma e num instante ele estava destruído. Os militares tomavam um susto, seu general havia caído num piscar de olhos. Mas o mais importante é para onde o Yujiro Hama havia ido. O general era levado para a base temporária das forças americanas, eles tentavam salvá-lo de alguma forma e os superiores questionavam: como assim? Alguém ficou vivo depois do nosso bombardeio? Até que de repente, o general se movia e chamava todos ali de idiotas. Ele se levantava como um zumbi e de dentro dele o Yujiro Hama saía. Ele havia aberto um homem, tirado seu interior, deixando só a pele e se escondendo lá dentro para achar a base dos Estados Unidos. Os militares se chocaram, mas era tarde demais, pois a chacina começava. Um era socado e de repente os outros estavam mortos. Como num filme de terror, algo que não podia ser parado saía andando como se nada tivesse acontecido. Mas quando ele abria a porta, os militares já estavam esperando. Mais especificamente, o general Stridon, que dizia: Senhor Hama, é um prazer te conhecer. O Yujiro Hama olhava sério, notava que estava cercado, mas Stridon não baixava a guarda e dizia: não se aproximem dele, esse garoto é perigoso. Ele vai derrubar 4 homens ao mesmo tempo se vocês estiverem a 2 metros de distância. Não pensem que ele é humano, suas habilidades são anormais. Mais rápido que um jaguar, mais poderoso do que um leão e mais astuto que uma raposa. Eu sinceramente não pensava que você era tão jovem. O homem chamado de a bomba nuclear ambulante, o exército sem luvas, o campeão entre todas as formas de vida. Stridon esticava o braço e perguntava: não vai apertar a minha mão?
Saiba que eu sou um fuzileiro naval. Não tenho medo algum de você, pelo contrário, te admiro. Então quero ser tocado pelo seu punho, mas já te alerto que não vai adiantar nada usar seu aperto para me ferir. Esses homens aqui têm ordens para atirar em mim até a morte. No segundo que eu for feito de refém, isso vai acontecer. Yujiro olhava, esticava sua mão e Stridon dizia que era uma honra, mas ao tocar, galera, sua mão era esmagada. Ele gritava de dor e Yujiro o travava contra a parede bem calmamente. Os militares apontavam as armas, se desculpavam com seu capitão e atiravam prontamente. Stridon tomava todos os disparos e enquanto ele caía, ele pensava: "Ah, meu colete à prova de balas. Que bom que eu estava com ele, dei muita sorte aqui." Ele caía apagado, só que naquele instante o ogro havia destruído a parede e fugido. E milagrosamente, mas também graças ao colete à prova de balas, Stridon iria sobreviver. Apenas suas costelas foram destruídas. Só que nessa hora, do teto, Yujiro descia e num instante todos já estavam mortos. Eles eram jogados pro teto, pra longe, num piscar de olhos. Mas outros soldados chegavam e a caçada começava. Yujiro destruía paredes e aparecia na lateral destruindo outras. Os militares novamente eram mortos. Cada golpe era uma vítima. Mesmo quando disparavam, as balas não podiam tocá-lo. Sua força empurrava um grupo de soldados. Mas que força era aquela? Nada poderia parar aquele monstro. E fora daquele estabelecimento, o local começava a ser cercado. O comandante de lá dizia que eles iriam viver com seus erros, mas eles aprenderam. Foi errado pensar que poderiam detê-lo com armas, então ele pedia para todas as unidades se retirar. Aquele prédio seria reduzido a escombros. Dentro do local, o ogro quebrava o solo e caía no andar de baixo. Ele olhava o ambiente e notava que não tinha mais ninguém no local. A evacuação havia sido concluída, e com tanques de guerra o local foi completamente cercado. Só que lá dentro alguém aparecia de repente, surpreendendo o próprio Jirohama. Era Jane. Ela dizia que Yujiro era um combatente, e ela uma profissional da guerra. Então Yujiro poderia deixar todo o resto com ela. Em seu barril ela tinha um presente para eles: 120 quilos de TNT, mais 80 quilos de rolamentos de ferro e no meio 300 gramas de tetril pesado, um explosivo de ponta. Uma garrafa de Coca-Cola cheia daquilo já seria o suficiente para arruinar a Casa Branca inteira, então eles deveriam fugir de lá o quanto antes. Ela puxava um livro e um caminho secreto se abria nessa hora. Jane dizia que grandes figurões tinham esse tipo de coisa em suas casas. O ogro iria falar algo, mas Jane o interrompia e dizia que eles não tinham tempo, então eles precisavam partir, pois o ataque já iria começar. E de fato, lá fora faltava 10 segundos para tudo começar. Eles corriam um pouco, mas de repente o ogro parava. Jane olhava desesperada e dizia que Yujiro ficaria em pedaços. No pátio, a contagem acontecia. 5, 4, 3, 2, 1. Abrir fogo. Os tanques começavam a disparar. O prédio começava a ser reduzido a escombros. E um projétil acertava o barril, lotado de tetril pesado. Logo uma explosão acontecia. Porém Yujiro nem se mexia. O prédio colapsava. De longe uma explosão enorme era vista. Quando Jane era jogada para longe, Yujiro a segurava e a protegia. Até os civis que estavam longe em outra cidade viam aquela explosão absurda. A cena voltava para o ogro, ele olhava para Jane e dava um tapa nela. Ela voava para longe e ele continuava. O grito que você acabou de soltar é tudo que uma mulher pode fazer. E aos homens em perigo, eles não soltam gritinhos assim, por mais patéticos que eles sejam. Mas saiba que você fez um bom papel como soldado. Mas no fundo você é uma mulher, correto, Jane? Ou melhor, Jeanne Neal, uma mulher canadense. Lá fora, à frente da saída, outros militares aguardavam. Eles diziam que em menos de 3 minutos a porta do armazém iria se abrir e Jeanne deveria sair de lá. O alvo lá dentro era um homem asiático, mas eles haviam guardado uma Bofors para aquele homem, uma arma que dispara canhões de alto calibre. Mas lá dentro, Yujiro começava a despir Jeanne Neal e dizia: esse túnel não foi feito por americanos, ficou inacabado, uma opção para atacar a América. Por que você saberia sobre ele?
Você ativou o interruptor da porta secreta sem ter procurado. Não é algo que poderia ser feito de primeira. E ali, galera, ele concluía: Jenny era uma agente infiltrada que planejava pegar Yujiro Hama e levar de cara para os canhões. E como castigo naquele dia triste, Yujiro Hama a abutou. Momentos depois, os militares foram ordenados a ver o que acontecia lá dentro. Mas com Jian Nil no colo, o ogro saía e olhava. Ele jogava ela e num instante, todos ali já estavam mortos. Ele avançava até o Bofors e o disparo acontecia, porém não o acertava. Os dois soldados que controlavam tal arma eram mortos num instante. Yujiro pousava e caminhava até o chefe da operação em seguida. Tentava sacar um revólver, mas com uma pedrinha o ogro o desarmava. Ele parava na frente daquele que tentou caçá-lo e o homem dizia: eu acredito agora. Realmente existe um menino que em 10 anos terá capacidade de combate rivalizando com o exército nacional. Quem se dedica a não usar armas e se mantém nessa fé inabalável mesmo em meio a uma guerra é algo a se temer de fato. Você tem o meu respeito. Mas ao falar isso, galera, Yujiro golpeava os testículos do militar. A potência era tamanha que sua pelvis era afundada. Mas depois daquele ocorrido, o tempo começou a passar normalmente. Yujiro fez frente aos Estados Unidos e finalmente expulsou a maior nação do mundo do Vietnã com os seus punhos. Já Jian Nil foi julgada. Mesmo sendo uma agente infiltrada, ela havia causado danos à própria equipe para tentar cumprir a sua missão. O que ela fez foi julgado como tão grave a ponto de não poder ser ignorado. Então ela foi presa e meses depois ela deu à luz e Jack Hama nasceu na cadeia. A cena voltava para o presente, onde Baki olhava e de repente um soco explodia no meio da sua cara. Era Jack que havia encurtado numa velocidade tremenda e lançado um cruzado. Baki era jogado para longe, ia fazendo rolamento e parava na mureta. Já Jack pensava: você não recebeu o golpe final. Você ainda não pode viver corretamente como um guerreiro. Mas mãe, Jane, a humilhação de ter tido seu corpo usado como escudo, os arrependimentos que você teve... tudo isso, mãe. Jack disparava, encurtava, chutando e Baki bloqueava. Porém, Jack continuava pensando: ninguém sabe pelo que você passou, mãe. Ele erguia o braço e batia no rosto, em seguida no corpo. Baki sentia o golpe e Jack aproveitava para lançar um chute enquanto pensava: quem poderia saber de todo o seu sofrimento, mãe? Baki era jogado para baixo, porém bloqueava o golpe e era arrastado. Jack não dava tempo e se aproximava com o upper. Baki via o movimento, fechava a guarda, mas já era tarde demais, pois o golpe passava pelo bloqueio e acertava limpo. Baki começava a girar, mas ao terminar, ele parava e começava a cair vagarosamente. Mas quando iria bater de cara no chão, o rapaz pisava forte, se erguia, sorria e dizia: ah, você tem sorte. Então vou colocar essa sua personalidade distorcida de volta ao seu lugar. Me pergunto, como alguém que nasceu com tanta sorte ficou tão quebrado? Venha, Jack, eu vou te ajeitar. Baki entrava em guarda e Jack dizia: não se incomode. A minha luta não é sobre isso que te contei. Meu estilo de vida, o porquê de lutar, não está relacionado à minha mãe. Admito que no calor do momento, minhas circunstâncias pessoais acabaram influenciando sim, mas é só isso. Essa luta é minha e sua. Agora, irei me concentrar puramente nisso. Mas ao terminar de falar, Jack tomava um chute no meio da cara. Seu corpo ia pro lado, Baki sorria, via seu irmão caindo de joelho e dizia: cara, você pode falar à vontade. Mamãe, papai, quem se importa com isso? Jack rangia os dentes, avançava furioso, porém Baki girava recuando e batia com o calcanhar na cara do seu irmão. Doppo, Kozui, Katsumi e Motobi se surpreendiam com aquele movimento, mas Jack firmava os pés e parava. Mas Baki aproveitava para se erguer usando o rosto de Jack como apoio. Ele jogava sua cabeça para trás e acertava uma cabeçada perfeita. A torcida comemorava, via Baki descolando a testa do rosto de Jack e o canadense caía. Só que nessa hora, Doppo sorria e falava: os dentes. Em seguida, Katsumi dizia: ele quer pegar os dentes do Jack. Na arena, Baki segurava as pernas do seu irmão e falava: aqui e agora, aproveite a luta ainda mais. Ele jogava seu irmão numa espécie de suplex, mas segurando as pernas, e o canadense era erguido, em seguida jogado de boca contra a mureta. Porém, um som grosseiro de algo batendo e cravando ecoava pelo local. Era mostrado Jack com a boca cravada, bem na madeira da mureta, à frente de Katou e Suedo.
Em seguida, seus dentes ilesos nos era mostrado. Aquilo não era o suficiente para quebrar as suas presas. Nessa hora, Jack mordia a mureta e arrancava um pedaço. A torcida se chocava com aquilo e o apresentador se animava dizendo: "Aí está a mordida assassina! Ele mordeu o cercado resistente e arrancou um pedaço como se fosse um pedaço de queijo." Jack nessa hora cuspia o pedaço de madeira na direção de seu oponente e Buck desviava. Uma velocidade tremenda, Jack erguia a perna direita e se aproximava chutando com um low kick sinistro. Buck bloqueava, desviava de um cruzado, de um direto, em seguida bloqueava um gancho e saía de outro direto. Mas de repente, percebendo que seu oponente lidava com seus golpes, Jack decidia combinar. Ele começava a abrir a boca enquanto golpeava e avançava. Buck quase era mordido no rosto de repente, começava a desviar daquela sequência de investidas e o apresentador dizia: "Vocês estão escutando os impactos das mordidas? Mesmo um acerto vai ser letal. É como uma dança inescapável e assassina de um leão com sua presa." Só que nessa hora, Jack girava o corpo e lançava um chute alto. Buck bloqueava, Jack sorria, abria a boca e mordia. Buck era pego naquela investida selvagem. Com seu bíceps travado, o apresentador falava: "Incrível, o participante Jack fez seu oponente levantar a guarda com seu chute alto e depois o guiou para sua mordida." Será mostrado Hanayama, Montitoba, Kureha e Roland chocados. Na arena, Buck começava a ser puxado de um lado para o outro. Aquele era o giro da morte como um crocodilo na savana africana. Jack puxava e conseguia rasgar o bíceps de Buck, que olhava chocado enquanto colocava a mão para tentar estancar o sangue. Buck olhava para o sangramento e Doppo falava: "Tem uma artéria no braquial." Nos era mostrado Motobi explicando na sequência: "Existem 9 pontos vitais no corpo humano que são capazes de trazer um sangramento letal. Este é um deles. Existem as artérias carótidas, as braquiais, o coração, ulares e os femorais. Mesmo que você fique parado, você só tem 10 minutos se for acertado em uma dessas veias. Se estiver se movendo, terá 5 minutos, até que fique totalmente incapaz de lutar. Mas no caso de Buck, que está super quente e com esse sangramento terrível, ele só tem 3 minutos. O apresentador falava nessa hora: "Vocês estão vendo isso? Está sangrando como se fosse uma fonte. Essa quantia é anormal." Era mostrado Buck tentando segurar o sangramento, porém não era tão útil, pois jorrava mais e mais. Jack alertava nessa hora: "Já acabou, Buck. Não importa o que aconteça. Em menos de 5 minutos você sequer vai resistir graças à quantia de sangue que está perdendo." Só que nessa hora, Jack sentia algo. Seu corpo era tomado por uma sensação poderosa e ele dizia: "Haha, a última droga finalmente fez efeito. Você não tem sorte, Buck." O rapaz olhava sério, decidia tirar a mão do sangramento e sorria. Já o apresentador falava: "Por quê? Por que Buck tirou a mão? A mão que tentava evitar o sangramento foi removida, mas vejam, agora tá muito pior. Mas por quê? Buck agora tá entrando em guarda." A torcida se preocupava e nos era mostrado Doppo assistindo aquele combate de vida ou morte. Kozui se mostrava preocupada. Já Hanayama achava aquela atitude de Buck muito boa e Kureha estava surpreso. Na arena, o rapaz começava a saltitar e o apresentador dizia: "Como sempre isso está acontecendo. Não importa o quão encurralado ele esteja, não importa o que aconteceu, Bakihama sempre nos mostra um retorno com muita disposição. Mesmo com menos de 5 minutos restantes, ele está disposto. Jack, aquele que jogou fora seu amanhã para vencer, e Baki, aquele que acredita no amanhã para vencer. Ambos estão prontos para voltar a combater, mas alerto a todos vocês aqui que não há muito tempo para nenhum deles." Nessa hora, ambos avançavam, Baki batia com um cruzado e Jack com um gancho. Ambos sangravam bastante e o apresentador dizia: "Inacreditável! Os golpes são como fogos de artifícios." Todos os lutadores olhavam atentos. Kozui desviava o olhar e Jack olhava sério. Em seguida, lançava um golpe extremamente veloz que explodia no meio da cara de Baki. Seus dentes eram quebrados e nessa hora, no estacionamento, Yujirohama via uma estrela cadente cortando o espaço. Como se descesse pro Tokyo Dome, ela iluminava ainda mais, como se fosse o sol. De repente, aquela estrela sumia e não restava nada. Yujiro percebia que algo anormal estava vindo. Ele olhava pro novo destino que havia chegado naquela noite.
A cena voltava para Baki, que se mostrava sangrando bastante, girando em 360 graus pela arena e caindo rodopiando. A torcida se chocava com aquele acerto assustador e Baki parava. Ele olhava ofegante e o coração de Kozui disparava. De repente ela gritava: "Já chega!" Jack olhava e Kozui continuava dizendo: "Parem com essa coisa de quem é o mais forte. E se você for o mais forte, o que isso vai importar no final das contas? Vocês se golpeiam, chutam uns aos outros, se machucam e faz uns aos outros se tornarem versões de si mesmos que vocês menos querem, para depois vocês simplesmente não sentirem mais nada, não demonstrarem sentimentos. Todos aqui ficam com essa cara de bobo, essa cara estática. Então pra mim todo mundo aqui é um bando de idiota." A torcida, os lutadores ouviam aquelas palavras e Jack se aproximava e dizia para Baki: "Você ouviu ela? Desiste?" Baki suspirava e dizia prontamente: "Ah não, eu acho que eu posso lutar por mais um tempinho. Então só vamos continuar. Eu acho que ainda faltam uns 2 minutos. Jack abria o sorriso dizendo ok e colocava a mão no peito do seu irmão para bater. Só que nessa hora, Baki travava o braço de Jack, subia com as pernas e o narrador dizia: "Tempo para Bakihama ficar incapaz de lutar, 2 minutos." Nos era mostrado as pupilas de Baki tremendo e Jack percebia algo diferente e concluía: "Ele ligou, mas como ele conseguiu tanto poder?" Baki nessa hora colocava tanta força no braço de Jack que o membro começava a ser torcido como se fosse um pano velho. Percebendo que aquela postura seria mortal, Jack saltava girando, conseguia achar um ângulo para Baki perder a posição da chave e parava em pé. O irmão mais novo e menor prontamente recuava, mas Jack já o caçava. Ele lançava um swing e Baki saltava. Ele ia para as costas de Jack e caía numa Lotus, a técnica de Hetsukayo. Baki descia o corpo, porém de repente ele travava. Nos era mostrado Jack intensificando seu poder nas pernas, em seguida víamos a posição em que ele estava para não ter seu pescoço quebrado. Jack puxava o pescoço para trás e jogava. Baki voava para longe e quando ele olhava para o chão, Jack já disparava. Baki pousava, mas seu irmão já chegava agarrando o braço, porém prontamente era recebido com um jab. Mas antes de acertar, o canadense mostrava seu recente aprendizado, o Aiki. Ele girava Baki e o batia de cara. Kotobi concluía que ele havia assimilado o estilo Shibukawa. E nos era mostrado, galera, Jack pisando no lado da cabeça de Baki e batendo com um tiro de meta com a outra perna. Baki se esquivava queima-roupa, olhava para trás e via Jack se aproximando com a mandíbula. Mas quando ele chegava em cima para morder o rosto, Baki cravava o dedo no pescoço do seu irmão e começava a puxar um nervo. O olho direito de Jack perdia a visão, Baki segurava o rosto do seu irmão e estourava o nervo. Em seguida, lançava uma joelhada. Baki se reposicionava e todos percebiam. Aquele era o estilo Koushou. Não era apenas Jack Hama que conseguiria assimilar técnicas que não eram suas. O rosto de Jack começava a mudar e nos era mostrado seu campo de visão. E por mais que Jack esfregasse o olho, a sua visão não voltava. Ele se enfurecia e Koushou concluía: Baki é um gênio. Na arena, Jack questionava: "O que você fez comigo?" O irmão mais novo respondia: "Eu tomei seu nervo ocular." Jack se chocava e de repente ele perdia Baki de vista. Ele olhava de um lado para o outro, mas Baki já estava atrás. Katsumi se chocava e concluía: "O que é o punho na velocidade do som? Eu não acredito nisso." Baki batia um, rotacionava o pé e batia o outro. Hanayama percebia que Baki golpeava várias vezes na velocidade Mach, fazendo algo que nem mesmo Katsumi Orochi estava fazendo. Os golpes explodiam na lombar do monstro canadense, o local fumaciava e Baki sorria com seu punho esticado. Jack olhava furioso, se virava golpeando, mas Baki ia pro braço de Jack e puxava. O som de osso quebrando ecoava para a plateia e nos era mostrado Jack segurando seu braço quebrado. Porém, ele abria um sorriso e, como um robô, ou melhor, um zumbi, ele dizia: "Essa é a sua chance. Venha me pegar." Baki sorria e falava: "Tá certo, eu ainda tenho 1 minuto e meio." Em seguida, ele pensava: "Mas será que eu tenho tanto tempo assim mesmo?" Jack alertava nessa hora: Não é tudo isso. Seu tempo de luta é menor, afinal já se passaram 100 segundos. Kozui e Katsumi Koushou ouviam aquilo preocupados e Jack continuava dizendo: "Mas eu não vou te esperar colapsar, irei te derrubar antes."
Bak absorvia aquelas palavras friamente e de repente acelerava numa velocidade assustadora. Ele desaparecia, surgia chutando o rosto de Jack, mas o canadense desviava facilmente e dizia: "Não se apresse, antes eu quero perguntar uma última coisa. Por quê? Por que você quer se tornar forte? Sabe, tudo isso é uma pena." As pupilas de Jack começavam a se dilatar, ele abria a boca e começava a gritar como um monstro. O som apavorava a plateia. Os lutadores escutavam aquilo atentamente e Bak se mostrava confuso. O que acontecia ali? Por que seu irmão gritava tanto? Mas nos era mostrado Kureha e o doutor da arena subterrânea, percebendo o que acontecia ali. Na arena, Jack se abaixava, fechava o punho com muita força, olhava para Bak com uma cara assustadora e os doutores concluíam: Jack Rama está maximizando. Nos era mostrado o corpo do canadense sofrendo uma metamorfose. Kureha saía correndo enquanto pensava: já chega, eu não aguento mais assistir isso. Ao mesmo tempo, o doutor da arena falava para Tokugawa parar a luta, mas o anfitrião ignorava. O doutor percebia que conversa seria inútil e decidia invadir a arena. Mas nessa hora, o anfitrião colocava uma lâmina no pescoço do doutor e dizia: "Um passo! Apenas tente dar um único passo na arena para você ver o que vai acontecer com você." O doutor olhava chocado e nos era mostrado Kureha chegando e vendo algo anormal. O corpo de Jack tremia. De repente ele disparava, só que a pressão do seu golpe era assustadoramente maior. Jack batia rasgando o solo e o ataque explodia em Bak. E por mais que o rapaz tivesse bloqueado, seu antebraço foi estourado, a ponto do osso sair para fora. Katou e Suedo olhavam aquela força cavalar e Bak voava para longe. Ele rolava, tentava se reposicionar e parava como podia. Ao diminuir a velocidade do rolamento, Bak tentava se reposicionar, olhava para o seu braço destruído, porém à frente ele percebia que Jack havia destruído seu braço que já estava quebrado. Tudo para golpear em tamanha potência. Mas como um zumbi, Jack caminhava pisando forte e abrindo a poeira, enquanto maximizava todo o seu poder para aquela luta. Kureha dizia suando frio ao ver aquilo. O doping sem parar e o treinamento sem pausas, tanto o corpo quanto as drogas, superaram o nível humano. Ele se afastou completamente do toque de Deus, e o resultado é esse. Na arena, Jack abria os braços e lançava um chute assustador no corpo de Bak. O rapaz voava na mureta e caía de cara no chão. Em seguida pensava: então tá tudo acabado? Jack nessa hora se animava, mas de repente, galera, seu rosto sofria um espasmo. Sua mão em seguida, e a pupila começava a girar. Ele gritava colapsando e de repente vomitava uma quantia assustadora de líquido. Bak, Kureha e o doutor da arena olhavam chocados aquele vômito imparável. A torcida tentava entender o que acontecia ali e Kureha fechava os olhos, em seguida concluía: esse é o maximizar. Quando se trata de esportes modernos, esse é provavelmente o maior e mais perverso diabo. Quantos atletas profissionais e amadores confiaram nas presas venenosas para atingir a classe alta? Em troca do doce néctar da vitória, um preço muito íngreme é pedido da carne, e a aniquilação é inevitável. Será mostrado Jack ainda vomitando, preenchendo a arena de líquido. Todos olhavam percebendo os músculos de Jack diminuindo, suas coxas perdendo todo o volume muscular e Kureha saltava a mureta. Jack nessa hora parava de vomitar, começava a chorar e Kureha se aproximava preocupado. Mas nessa hora, o canadense rangia os dentes e escutava Kureha dizendo: a partida acabou, Jack. Ouça o doutor, rápido, se deite que vão pegar uma maca pra você. Mas ao segurar o braço de Jack, galera, Kureha pensava: que elasticidade é essa? Num piscar de olhos, Kureha sentia seus dedos quebrados. Jack se virava sorrindo e dava um tapinha na cara de Kureha, mas aquele mero tapinha era o suficiente para mandar o doutor para muito longe. Kureha era capaz de matar um tigre de 700 quilos, erguer 1 tonelada, mas não era capaz de tolerar um tapinha de Jack Rama. Nos era mostrado que o canadense ainda por cima havia dado o tapinha com o braço quebrado, e Kureha explodia na arquibancada. Ele já se mostrava completamente inconsciente. Jack gargalhava com uma mistura de animosidade, selvageria e dor. Daquela forma raquítica, mas ainda assim poderosíssima, ele dizia: existe um lugar que os cientistas sem cérebro não conseguem alcançar.
Este é o resultado da batalha entre um corpo em colapso e as drogas. O ser que supera as drogas é a exceção à regra. Topo e os demais lutadores se chocavam, o Dr. Tokugawa e a plateia também, e Jack continuava dizendo: um corpo que só existe na condição paradoxal de treinar 30 horas por dia. Suportei essa tortura por mais de 30 anos, e aqui e agora eu acabo de superar os esteroides. E em breve estarei diante de Yujiro Hama. Baki ouvia aquelas palavras e pensava: tenho em torno de 1 minuto sobrando. O narrador falava nessa hora: o resultado da luta entre um corpo e os esteroides. O resultado é um corpo colapsado, mas através de uma míriade de sacrifícios, uma exceção à regra surgiu. O paradoxo do treinamento de 30 horas por dia, algo impossível, mas aumentando a densidade do seu treinamento para continuar a fixar sozinho, essa contradição impossível se torna possível. Nos esportes modernos, onde os danos do excesso de treinamento se tornaram bem conhecidos, essa fé criou um impulso. O impulso de continuar golpeando. A fé fez o impulso nascer. E insistindo na total imprudência, um milagre aconteceu. Os músculos gigantes totalmente construídos foram considerados desnecessários naquele momento. Logo, o corpo encolheu para eliminá-los. E finalmente, como se fosse uma simbiose, eles foram ligados, a ponto de ser confundido com um único tendão. Esse corpo de alta densidade é verdadeiramente um diamante. Baki olhava tentando se manter em pé e Jack pensava: este é o último minuto. Ele disparava e chegava golpeando com uma sequência. Os torcedores percebiam aquilo e diziam: o que foi isso? Foi rápido demais. Eu não pude ver Jack se movendo de um lado para o outro. Nos era mostrado Baki bloqueando os golpes, mas cada local acertado era um novo dano causado. Quando as costelas eram acertadas, elas se quebravam. Quando o osso femoral era golpeado, ele também quebrava. E assim se repetia, no antebraço, canela e clavícula. Tudo começava a ser acertado e o som de osso quebrando era escutado aos montes. Jack não parava de bater com força total e de pouco a pouco, enquanto recebia aquela chuva de golpes, Baki ia desmanchando a guarda e perdendo sua consciência. Mas nessa hora, a cena cortava para uma sala médica. Lá, Hitsukayo sentia dores. Ele suava frio, pois sonhava com algo aterrorizante. Com o momento em que Baki se posicionou em cima dele e atacou, com uma presença completamente demoníaca. Hitsu acordava do pesadelo desesperado, respirava ofegante, percebendo que aquilo era um sonho, e pensava nas palavras de Yujiro Hama: o sangue que flui nos ramas é monstruoso, então não o subestime. Na arena, Baki caía virado para baixo e Jack golpeava as costas e a nuca. Chocado, Tokugawa dizia para um Shinpan: eu já vi o bastante, tá? O Shinpan iria parar a luta, mas nessa hora, galera, ele percebia algo. Jack havia parado de golpear. O canadense olhava para algo assustado e questionava: que porra é essa? Topo, Katsumi, Motobi, Tokugawa, Kozui e a torcida tentavam entender o que tinha acontecido ali. Mas nessa hora, Baki erguia o braço, pegava a orelha de Jack e puxava. Em seguida, girava o corpo e batia seu irmão mais velho de cara no chão. Jack prontamente se reposicionava, mas no mesmo instante, ele já caía numa guilhotina. Jack percebia que algo estava diferente ali. Por que Baki havia ficado tão rápido do nada? O que diabos havia acontecido enquanto ele golpeava? Se ele tinha maximizado, usado sua forma de diamante e extraído todo o seu potencial, por que a diferença de velocidade ficou desse tamanho do nada? E Baki dizia nessa hora: querido irmão, esse vai ser meu último movimento. Jack pensava confuso: o que diabos foi isso que eu acabei de ver? Baki continuava dizendo: depois que esse movimento ser feito e se você ainda continuar em pé, significa que a vitória será sua. Baki saltava nessa hora, firmava os pés no chão e colocava ainda mais pressão na guilhotina. Jack começava a colapsar com tanta força e pensava na sua escolha: eu joguei fora o amanhã. Então aguente mais quanto tempo? 30 segundos? O apresentador dizia: Jack desce o quadril para tentar entrar numa posição defensiva. Ele está se segurando como pode. Jack pensava enquanto colapsava: 20 segundos. Se eu resistir por mais 20 segundos, eu ganhei isso. Baki nessa hora erguia Jack pela chave, seu irmão se debatia e continuava pensando: é mais 10 segundos? 10 segundos, né? O apresentador via aquilo e falava: esses dois grandes mostram que a linhagem Hama é monstruosa. Mostram que herdaram o sangue imenso do pai.
Quem dos dois irá usar o cinto do Pancrácio vindo da Roma Antiga? O irmão mais velho ou o mais novo? Baki nessa hora abria um sorriso e Doppo se chocava. Em seguida, Katsumi questionava o que era aquilo. Yamotobi percebia. Em seguida, Tokugawa. A Demon Deck, o rosto do demônio, havia surgido nas costas de Baki. Era aquilo que Jack Hama tinha visto enquanto golpeava Baki nas costas e na nuca. Era aquilo o motivo da velocidade de Baki e seu poder ter ido para outro patamar. Os dentes do mais velho se quebravam. O Shinpan gritava que a partida havia acabado. Baki nessa hora segurava o rosto de Jack, olhava triste e nos era mostrado. Seu irmão mais velho estava de fato inconsciente. Jack tocava a arena e seu corpo caía. Podíamos ver que Baki, mesmo com a Demon Back ativada, ainda mantinha sua gentileza e serenidade. Não dava brecha para a selvageria do seu pai. A torcida começava a vibrar e o apresentador gritava animado. Baki olhava para as luzes da arena e o apresentador dizia: "O garoto de 17 anos, Baki Hama, neste subterrâneo do Tokyo Dome, se faz campeão." Baki começava a esticar o braço esquerdo quebrado, em seguida o direito com o bíceps rasgado. Ele se ajoelhava e o apresentador concluía: Baki é o campeão. Entre os 38 participantes de 30 lutas mortais, que totalizaram mais de 10 horas, ele se faz soberano. Com toda certeza, todos os participantes ficaram feridos. Mas agora Baki é jogado no ar pela torcida. O pequeno gigante de 1,67 m é jogado pro ar de novo e de novo. A cena cortava para momentos depois, onde Baki já havia sido tratado. E lá Tokugawa abria o cinto de campeão e o apresentador dizia: "O Vale Tudo da Roma Antiga fornecia o cinto de ouro, aquele que era usado pelo campeão do Pancrácio. Mas depois de 3.000 anos, ele é revivido na era moderna." Tokugawa tirava o cinturão da urna, carregava com dificuldades para Baki e o apresentador continuava: "Aqui e agora, o cinturão está sendo entregue ao campeão." Os torcedores olhavam felizes, só que de repente, galera, se chocavam e o apresentador dizia: "Vejam, ele não consegue levantar o cinto. O cinto que foi dado a ele pelo velhinho Mitsunari Tokugawa está sendo muito pesado para o campeão, que está totalmente desgastado." Nessa hora, alguém se aproximava de Baki, esticava a mão e o apresentador dizia: "Vejam, Jack, o irmão mais velho, vem ajudar." O cinto é erguido por Baki, mas apoiado por outra mão. Jack pensava nessa hora: "Você é o campeão." O apresentador continuava dizendo: "Nunca mais um torneio como esse será visto. Nenhuma dessas 30 partidas foi comum. Todas as lutas foram excelentes. Parabéns a todos os competidores. Parabéns a todos aqui presentes. Nós fomos demais essa noite." Neste mundo moderno, a noção de ser mais forte é até considerada por alguns como sem sentido, mas é inegável. Todos nós fomos tocados nessa noite pela determinação dos lutadores. O rosto de quando falharam e receberam a derrota. O rosto do lutador quando conquistou uma dura vitória. Todos nós admitimos, isso tocou nossos corações. Logo concluímos: a figura que aspira a ser forte é algo lindo de se ver. Ser forte é bonito, ser forte é maravilhoso. Obrigado, Baki Hama, a força é bonita." E assim, galera, o vídeo vai chegando ao fim. Eu espero que tenham curtido esse momento lendário em Baki. E se sim, like para ajudar o canal, se inscrevam se ainda não forem inscritos. E caso queiram vídeos exclusivos, vocês já sabem, tá 5 conto, uma mixaria, e você terá acesso a um vídeo novo toda semana. Segunda-feira a gente tá postando aqui no canal Solo Leveling numa semana e na outra Kengan Omega. E quando sai Jujutsu Kaisen, a gente posta também. Então, venha fazer parte do nosso clube de membro. Caso queiram bater papo comigo, meu Instagram, Twitter, do nosso editor também vai estar aparecendo aqui na tela. Então vão lá, sigam a gente, caso queiram bater papo conosco. Pessoal, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!